Universidade Falada e Fábio Alexandrelli Produções apresentam Loucuras da Política com Senador Suplicy. Eu não quero sol e muito menos a sombra. Eu quero a tempestade. E com vocês hoje, sem mais delongas, com o mar, com o sol e com a lua, o senador Eduardo Suplicy. Boa noite, senador. Isso, pode abrir no senador. Isso, abre no senador, por gentileza. É assim com eles, a gente tem que ir. Senador, um prazer ter o senhor aqui. Prazer. O senhor pode colocar o copo aqui, que não vai cair o copo. Daqui pra frente já está batizada. Como nós temos um papo com aqui, já veio batizar. Uma gesticulação poderosa, eu resolvi proteger o copo aqui. Senador Suplicy, quando e como começou sua carreira política? Bem, posso dizer que desde menino sempre me interessei pelos temas da vida política e eu poderia lhe contar alguns episódios, como, por exemplo, eu tive uma formação cristã, católica, por meus pais, Paulo Cochrane Suplicy, Filomena Matarazzo Suplicy. Morava ali na Alameda Casabranca, com a Alameda Santos, em frente ao Parque Siqueira Campos, aquele parque que fica diante do MASP hoje. Antes era, no meu tempo de menino, era diante do Trianon, na Avenida Paulista. E era uma boa casa. Nós tínhamos uma família onde meus pais sempre falavam dos valores da união da família, da fraternidade, solidariedade entre todos nós, mas avaliando que também era importante que isto fosse para além da minha casa, dos muros da minha casa. E eu me lembro bem que quando era menino, digamos, tinha uns 10 anos de idade, e por vezes eu dormia num quarto diante do parque, e quando era assim por volta da meia-noite ou algo assim, de repente acordava com um grito. E eu abria a janela, às vezes ia ver lá embaixo o que era. Era o Greter, e a madrugada. Percebia que ali estavam algumas mulheres sendo espancadas, levando borrachadas de policiais que as obrigavam a entrar no camburão, levavam-nas para o distrito policial e 3, 4 dias depois estavam elas de volta fazendo o seu trotuar. E isto me fazia pensar, afinal de contas, por que estas mulheres se viam na necessidade de se submeter àquela situação. E, para citar um exemplo, quando eu também, por vezes, ia no interior, na fazenda Boa Esperança de meu avô, e eu costumava jogar bola com os meninos da colônia, de trabalhadores e tudo, e muitas vezes os levava para tomar lanche em casa, ou ia também visitá-los e percebia disparidades muito grandes que havia. Por outro lado, na medida em que, na minha adolescência, depois como estudante, posso lhe dizer, quando tinha assim uns 14, 15 anos, nós éramos 11 irmãos e irmãs, né? 6 homens, 5 mulheres. Você tinha 15 anos, mais ou menos em que ano a gente está falando? Eu nasci em 1941, lá por volta de 1956, 7. Era, dentre meus cunhados, estava o Dilson Domingos Funaro, que depois foi ministro da Fazenda no governo José Sarney, responsável pelo Plano Cruzado e tudo. E acontece que, certo dia, eu tinha me tornado muito amigo dele, até o convidei para ser meu padrinho de crisma. Ele ainda era noivo de minha irmã Ana Maria, e ele me deu um livro sobre a história de Galileu Galilei. E eu me lembro de ter lido aquilo com enorme interesse, e depois passei muito a ficar interessado na vida dos grandes cientistas como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico,
Albert Einstein, para citar alguns exemplos, ou Giordano Bruno e assim por diante. E Todos eles, a igreja maravilhosamente deu um jeitinho de parar as arestas, né? E eu me lembro de ter me interessado muito pela vontade imensa que eles tinham de sempre estar buscando a verdade. Num filme sobre a história de Nicolau Copérnico, há um diálogo onde a sua filha chega em determinado momento e fala: mas pai, por que você fica tanto insistindo em querer dizer que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é redonda? Você não vê que está incomodando a igreja e tudo com essas... Porque eu quero tanto descobrir a verdade. Mas por que tanto você quer descobrir a verdade? Porque é uma coisa humana. Então eu, por exemplo... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.